seus olhos, por gentileza. Coloca a mão no coração e vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, estamos na sua presença, meu Deus, e é maravilhoso. Obrigado, meu Deus. Obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, Senhor, por cuidar de todos nós. Quantos, meu Pai, no dia de hoje, meu Pai vai finalizar o dia e já sofreram livramentos, já foram livres, meu Deus, de roubos, batidas, acidentes, situações, brigas, contendas. O Senhor já livrou de todos nós muitas coisas, meu Deus, que talvez nunca saberemos. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela vida, pela paz, pela saúde, pelas bênçãos, vitórias, alegrias, meu Deus. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos ensina em tudo, dai graças. Perdoa as nossas falhas, meu Pai, os pecados, os erros, aquilo que falamos, pensamos, fizemos, que possa ter impedido, afastado, até mesmo bloqueado o Teu Espírito Santo das nossas vidas. Nos perdoa, meu Deus. Meu Pai, estamos aqui, Senhor, no primeiro culto jovem do projeto Casa Firme. É uma honra estar aqui, meu Pai. Meu Deus, nós queremos, Senhor, ir para outro patamar. Nós não aceitamos mais, meu Pai, realizarmos as mesmas orações, os mesmos pedidos, meu Deus. Nós queremos, meu Pai, orações, meu Pai, que seja um diálogo, não um monólogo. Nós queremos, meu Pai, aprender a Te ouvir, aprender a Te escutar, meu Pai. Queremos Te obedecer. Meu Pai, Salomão ensina, meu Pai, que nós precisamos de realizar duas coisas muito importantes para ser vitoriosos: temer a Deus e guardar os mandamentos. Meu Pai, esse é o segredo, meu Deus. É temer o Senhor acima de tudo, é Te obedecer, meu Pai, acima de qualquer circunstância. Meu Pai, morrer, Senhor, pelo aquilo que nós acreditamos, pelas convicções, meu Pai, que nada assim, meu Pai, nada venha nos afastar do Senhor. Meu Deus, que o Senhor coloque, meu Pai, a poderosa verdade nos nossos corações, e que a partir destas verdades, meu Deus, nós nunca mais vamos aceitar as mentiras, meu Pai. A mentira que o mundo conta, a mentira que o diabo lança, meu Deus, a mentira, Senhor, que muitas vezes vem como apocalipse, setas inflamadas, meu Deus, mas o escudo da fé, o capacete da salvação, a capa da autoridade e o cinto da verdade, meu Deus, nos ensina que temos toda uma armadura que nos protege, meu Deus, de qualquer situação que o mundo queira nos destruir, meu Deus. Meu Pai, conduza este culto. Meu Pai, que cada um, meu Deus, saia daqui com uma outra mente, uma outra visão, um outro pensamento, um outro espírito, meu Deus. Meu Pai, que o Senhor derrame sobre nós, meu Pai, um espírito. Meu Pai, um espírito de coragem. Um espírito, meu Pai, como Paulo nos ensina, meu Pai. Os dias são maus, meu Pai, então aproveite todas as oportunidades, uma oportunidade que o Senhor criou, meu Deus, hoje aqui. Nos usa e nos ajude, meu Deus. E por favor, meu Pai, nos ajude, meu Pai, a Te agradar. Muito obrigado, meu Deus. Nós chamamos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Vocês gostaram do horário das 23? A gente subiu um pouquinho. Quem gostou aqui? Subimos um pouquinho. Ficou melhor, né? Acredito que ficou bem melhor, né, para muitos. Sente-se, por gentileza. Maravilhoso, maravilhoso. No livro de 2 Reis, capítulo 22, eu falei isso na segunda-feira e eu acredito que é necessário a gente falar sobre isso. O momento da limpeza, o momento da tirar as impurezas, o momento de nós limparmos o nosso templo, é primordial para o culto ser realizado. A palavra que mostra. O culto não pode, o altar não pode, o templo, a sala do templo e o templo não pode realizar cultos. A situação estava tão feia, né, na época de Ezequias, que não somente tudo estava sujo, tudo estava abandonado, tanto que Acaz jogou muita coisa fora. Mas para mim o ponto muito importante é que até a porta estava quebrada. Até a porta. Lembra que
do modo operante de Absalão para destruir o próprio pai foi ficar na porta. Ele ficava na porta fazendo o quê? Ele ficava na porta ganhando as pessoas. Ele fazia o quê? A pessoa chegava, muitas vezes era de cidade distante, chegava, aparecia, tudo bem, Salomão, tudo bem? E por que você está vindo aqui? Ah, porque uma situação aconteceu, mas se eu pudesse. Se eu fosse rei de Israel, eu julgaria a sua causa e seria ganha. Ah, mas você é importante. Me dá um abraço aqui. Começou o quê? Aquele que está na porta, aquele que conquista, aquele que decide quem vai entrar ou não. Se a porta está quebrada, uma situação como essa mostra um abandono. Nós não vamos conseguir viver coisas poderosas, o jovem não vai conseguir ser destacado, ele ser um destaque nas áreas necessárias. Se o jovem não ter a convicção, o momento agora do jovem ter mais convicção, a separação, a diferença no mundo, o mundo já está nos ensinando isso. O escuro está ficando mais escuro, as trevas estão ficando mais, vamos dizer, desgraçadas mesmo. As situações não estão tendo mais meio termo no mundo. Isso reflete também o que o Senhor está nos mostrando aqui. Não haverá mais meio termo, não haverá o morno. O morno não vai ser mais colocado aqui. Tem gente que está há muitos anos sendo morto. A Bíblia nos ensina que o morno é vomitado. Aqui, quanto mais passar, inclusive esse ano já é um dos anos que vai começar uma grande diferença entre o justo e o ímpio, entre a palha, né? Entre aquele que vai realmente abraçar a causa, que vai entender que se for necessário eu morro por Deus, a minha fé não vai ser vendida, ela não vai ser alterada, ela não vai ser comprada. Eu acredito nisso. Eu acredito que a luz vai iluminar mais, mas as trevas também vão escurecer mais também. E as trevas não têm o poder, você não tem como chegar num quarto e aumentar a quantidade de escuridão no lugar, mas você consegue controlar a luz do lugar. E o que mostra isso? Muitas vezes parece que o lugar é muito pesado. O lugar, às vezes a gente entra num lugar, às vezes até mesmo na escola, no trabalho, você sente aquele peso, né? Você se sente pesado. E você, nossa, mas está lotado de opressão aqui, está tão difícil. Mas a opressão em si não é o aumento, né, do poder do diabo, mas é a ausência de Deus. Essa ausência de Deus vai sim ser o diferencial do jovem. Nós estamos aqui para ser o diferencial. Quanto mais Deus, mais luz. Quanto menos Deus, mais escuridão. Aqui, está falando aqui em 2 Reis 22, ele praticou o que era correto e agradável aos olhos de Yahvé. O Senhor procurou agir em tudo de acordo com os princípios de Davi, o seu antepassado, sem se desviar para a direita nem para a esquerda. O jovem, ele gosta muitas vezes de querer olhar opções, né? Sim. O terreno jovem do vizinho sempre é mais verde. Isso é a visão, que sempre parece que está melhor lá. O jovem, em muitos casos, não digo sempre, acredita que uma vida vitoriosa é dinheiro. Inclusive adultos, né? Pessoas mais experientes, né? A bispa falou ainda aqui sobre a família, né? Do lado do meu pai, até o lado dela também, um pouco dela, mas mais do lado do meu pai, que era um povo realmente totalmente ganancioso, um povo que só viu dinheiro. Então, você tinha dinheiro, você era vitorioso, você venceu na vida. Agora, não importa se você está cheio de doença, não importa se você está separado 4, 5 vezes, né? Já está no 4º, 5º casamento, não importa que um filho está lá e outro está aqui, isso não importa, dinheiro é o que está mandando. Se a gente olha que, sem se desviar aqui, e procurou agir em tudo de acordo com os princípios de Davi, seu antepassado, sem se desviar, às vezes para a direita, e tem pessoas vencendo daquele jeito, daquela maneira, com esquemas, né, que parece que vai funcionar para mim, atalhos, né, que quando você vê, é muito atrativo, o mundo ele atrai, né,
Agora a gente estava na reunião dos jovens e alguns estavam falando que nós, né, essas duas jovens, essas duas meninas estavam falando algo muito interessante, que nós, na nossa escola, nós somos aberração. Na nossa escola, nós somos cristãs e nós não tomamos vacina, né? Então é interessante isso, que a segregação começou já. E os mais intolerantes estão de lá, né? Eles querem colocar que o cristão é intolerante. Mas hoje, se você não faz o que todo mundo está fazendo, você é o errado. Você é o esquisito. Você é aquele que está sendo excluído. Elas falaram, nós estamos sendo excluídos, estamos sendo jogados de lado. Né? Ninguém quer falar com a gente, as coisas não colocam da gente de uma maneira que parece uma lepra, né? O cristão parece que é um leproso, né? Isso acontece demais, isso acontece no trabalho. Um outro jovem ainda estava falando para a gente que no trabalho teve uma situação que não teve jeito, né? Chamaram, a moça, ela ia participar ela poderia entrar numa grande empresa, mas um dos requisitos era a picadinha e ela não acreditava nisso. Ela não acreditava, aquilo na convicção dela era outra. O que aconteceu? Perdeu a vaga. As coisas estão sendo muito claras. Aquele que segue à risca, aquele que está seguindo todos os mandamentos do mundo, aquele que está seguindo todos os princípios e valores do mundo, não é esquisito. É o normal. Agora, nós estamos colocando como anormal. O povo que tem fé, o povo que acredita em Deus. Em nenhum momento aqui nós indicamos, fazemos aquilo ou não fazemos, isso é de acordo com a sua fé. Né? A bispa já falou aqui, quer tomar, tome com fé. Não quer tomar, não tome com fé. Isso é uma escolha, a Bíblia nos ensina, livre-arbítrio está aí para isso. Mas o mundo não acredita nisso. Então, o que nós temos que entender é que nós precisamos conhecer a Deus. Precisamos conhecer todas as verdades que a Bíblia nos ensina. Nós precisamos ter um costume de conhecer a palavra, ler os provérbios. Quando você entra em uma loja de tênis, e o vendedor vai, você olha aquele tênis, o vendedor fala, não, mas aqui lá tem um amortecimento diferente, o tecido é diferente, olha esse cadarço, não, isso aqui é feito de Kevlar, não, isso aqui tem pode aguentar a temperatura. Não, você fala, meu Deus do céu, eu preciso desse tênis. Não é eu preciso do tênis, o tênis precisa de mim. Né? A gente já percebe que a pessoa sabe o que está falando. Quando você sabe o que seu pai que está no céu te ensina, você se torna poderoso. Quando nós conhecemos a verdade, nenhuma mentira nos abala. Nenhuma mentira nos dá a opção de desviar para a direita nem para a esquerda. A mentira, ela não vai me levar. Porque eu conheço a verdade. A verdade é Cristo. A verdade é aquilo que Ele ensina. Eu ouvi uma frase que eu achei fantástica. Eu prefiro os desafios da liberdade do que o sossego da escravidão. Nós precisamos entender exatamente o que somos. E aquele que é livre é aquele que conhece a palavra. Aquele que é escravo, aquele que é levado pelos seus pecados não resolvidos. Lembra que pecar não é o problema, repetir o pecado é. Lembra que se arrepender não é problema, muito pelo contrário. O remorso que é o problema. O remorso é só um peso na consciência. O arrependimento, ele traz transformação. Ele traz mudanças. Sim, o arrependimento te aproxima de Deus. É algo que o Senhor tem falado muito. Volte no passado, volte naquele dia, naquela noite, repare, conserte, peça perdão. Tenha a consciência, eu estou arrependido, eu não faria isso, tem que buscar o verdadeiro arrependimento. E esse rei, ele decidiu, como Daniel decidiu, como muitos outros na Bíblia decidiu, ele decidiu limpar o templo.
O Senhor tem falado muito na palavra durante, né, todo esse período do ano passado até o dia de hoje. É tempo de limpar, é tempo de restituição, é tempo de restaurar, é tempo de colocar a casa em ordem. E muitas pessoas ainda estão esperando algo acontecer, ou seja, muitos estão esperando o portal fechar. E Deus está esticando, está, né, hoje mesmo culto, o dia do arrependimento, temos que voltar, temos que fazer do perdão, temos que fazer o que o rei fez aqui. O rei, ele viu todos os erros dos seus antepassados, pediu perdão, buscou a misericórdia do Senhor e colocou o templo em ordem, limpou, consagrou, né? Vamos continuar a leitura aqui, porque isso agradava a Deus. E talvez você está aí, Deus já te deu vários sinais, já falou ao seu coração, tome essa atitude, tome essa decisão, faça isso, escolha isso, coloque, arrume. Até agora você ignorou. Como vai estar escrito aqui, você fechou a porta, apagou a luz e virou as costas para o Senhor. Em 2 Crônicas, no 31, 20 ao 21, diz: assim o rei Ezequias organizou a distribuição em todo o Judá e fez o que era bom. Fez o que era bom. Certo e verdadeiro. Não é somente fazer o que é bom, mas é fazer certo e também de fazer de forma verdadeira aos olhos do Senhor. Que entra a intenção e a motivação. Intenção e motivação, como a Jéssica diz. 21. Em tudo que fez no serviço do templo de Deus, vamos colocar nós aqui agora. Em tudo que você fez em relação a você, o Espírito Santo quer morar num templo limpo. Será que o Espírito está confortável? O Espírito está residindo na residência do teu coração? É aí que ele tem paz? O Espírito está tendo sossego? Ele está podendo te usar, ele está podendo derramar sabedoria, ele está podendo te entregar um espírito de encorajamento. Ele está podendo te auxiliar, ele está podendo te aconselhar, ele está podendo te aconselhar e consolar. Em seus esforços, porque depende de nós. Falei ainda na segunda, por que a igreja ainda tem cadeiras? Porque hoje em dia a gente vê que tem muitas cadeiras em muitos templos, né? Templos grandes, né? Não estão lotados de pessoas que têm a liberdade religiosa de buscar Deus em qualquer horário, em qualquer momento, inclusive agora, numa madrugada. Porque a mudança de comportamento, ela exige essa palavra que o mundo tem medo. O mundo quer a nossa vida. O mundo ele quer colocar que nós não temos vida, mas nós somos o único povo que tem vida. Nós somos o único povo que é feliz. O mundo ele tem pílulas de alegria. Ele compra alguma coisa, fica feliz. Ele faz uma viagem, fica feliz. Ele ganhou um presente, fica feliz. Ele teve um relacionamento novo, ele fica feliz. Sim. Alegre, melhor dizendo. Agora, a essência, ela não sai. Aonde você estiver. É como no casamento, né? É na alegria, na tristeza. Sempre vai ser feliz. Pode falar. É importante que, acrescentando o que você falou, conversando sábado passado, voltando do evangelismo, né? A gente passamos por uma rua que é cheia de restaurante, bar, né? E tinha muitas pessoas, famílias, crianças ali. E dentro do carro eu olhei, eu fui bem cansado, eu também acordamos cedo, acordamos bem cedo no sábado, fomos evangelizar, foi maravilhoso o evangelismo, depois tivemos uma reunião com os líderes, e aí acabou, né, tudo que tínhamos que realizar na obra, né, demos as primícias ao Senhor. Sim. E voltando para casa, passando ali no caminho, né, aqueles restaurantes cheios de pessoas. E aí eu olhei para o carro, o bispo dirigindo mais em silêncio, porque estava cansado. Eu estava muito cansada. Olhei para trás, os meninos cansados, suados, né? Porque andamos bastante. E aí eu olhei e falei assim, olhando para a vida desse ímpio,
ele tá lindo, belo, as mulheres ali, todo mundo cheiroso, bem vestido, as crianças numa felicidade. E eu olhei para si e falei assim, e a gente aqui, pagando o preço? O Espírito Santo me disse algo. Eles estão pagando o preço errado. O lugar onde você vai chegar, eles não vão chegar. A salvação que você recebeu, eles não receberam. Então é o que ele está falando. São momentos de felicidade. Momentos de felicidade, de alegria. E eu conversei isso com as crianças. É tudo uma ilusão. É só um momento. Isso. É uma boa propaganda. O mundo ele faz boas propagandas, né? Quem lembra bem antigamente, foi proibido, né, muitos anos, né, mas ainda na minha época eles tinham muito aquela propaganda do cigarro. O cara pegava, o cara era top, né? Era um peão, um cavalo, o cara bonitão, e fumava ele no meio do monte com um cavalo, aquele cavalo, cavalo, puro sangue mesmo. Eu quero fumar, né? Você olha assim, gente, eu quero ser, cara, porque o cigarro ali estava representando a liberdade. Estava representando a propaganda excelente. Perfeito. Quem nunca ouviu a propaganda da família Margarina? Né? Quanto tempo você estava lá e ele aqui, todo mundo sorrindo, ninguém tem problema, e o pão, aquela manteiga minha fica pulando, para sair todo o miolo do pão. Eu não sei como aquela manteiga passava tão certo. É perfeito aquilo. É engraçado porque quando você passa o carro, aí você vai agora, quem for embora depois... vai passar na rua e vai estar aquele barzinho, todo mundo feliz, e tá com aquela a bebida na mão, e todo mundo alegre. E às vezes, muitas vezes a gente está cansado, mas a gente não se arrepende no outro dia. Não. O ponto é do arrependimento. O vício, né? O vício de parecer, né? A dependência da imagem cria um modo operante, né? A pessoa ela precisa estar em lugares que ela não gosta, com pessoas que ela odeia. Ela precisa estar lá, porque senão ela vai ser diferente. O mundo não entendeu. Tanto que Israel sofreu muito com isso. Sim. Sabe por quê? Porque Israel ela não entendeu que ela não era como as outras nações. Por que exigiu? Israel exigiu tanto um rei. Você pesquisa lá, depois dá uma olhadinha lá em Samuel, né, você vai ver que Israel exigiu um rei. E nós queremos parecer com outras nações, as nações têm reis, todo mundo, sabe? O Senhor falou, não, mas Samuel ficou triste, Deus virou para Samuel, calma Samuel, calma, porque eles não te rejeitaram, me rejeitou. Eu não chamei vocês para ser igual. Vocês não têm o Deus das outras nações. Vocês não têm o resultado das outras nações. Vocês não sofrem como as outras nações. Vocês têm a única verdade, a única palavra, a única vida. Nós somos um povo que temos vida. Exige o quê? E seus esforços para obedecer a Deus exige sim. Por quê? Porque nosso corpo nasceu pecaminoso. Nós temos a carga do pecado. Mas Deus nos deu graça para acordar todo dia e agradecer e ajoelhar e falar, meu Deus, obrigado por mais um dia. Obrigado, meu Pai, por ter um joelho para ajoelhar. Obrigado por ter língua para te adorar. Obrigado por ter olhos para fechar. Obrigado por ter mãos para colocar e botar em cima de enfermos e ter mãos para te louvar. Enfim, nós somos um povo que nós não temos o que reclamar. E mesmo se temos situações, nós já temos motivos para agradecer por elas. Porque um pai é tão maravilhoso que ele nos ensina. A disciplina faz parte do amor. Todo mundo sabe que o amor faz parte da disciplina e a disciplina faz parte do amor. Obedecer à lei e aos mandamentos de Deus. Ezequias buscou o seu Deus de todo o coração. O princípio é o coração. Às vezes a gente quer fazer tanta coisa, né? Hoje ainda a pastora Mariana ainda comentou sobre, né? Ela deu uma pincelada sobre os profetas de Baal, o pessoal está tudo se cortando e tal, e fazendo todo aquele show, aquele movimento, né? O dia inteiro. Até estava o doutor Elias ainda dando uma zombada neles, né? Porque tem que zombar, não adianta. O mundo fazendo, a gente vê às vezes respeito, mas respeito de verdade. Mas a gente às vezes vê o cara, ele de joelho indo até Santa Catarina para pagar promessa,
né? E acha que isso é o que Deus quer. Às vezes a pessoa está lá com o joelho todo ralado, a pessoa está lá subindo Cristo Redentor de costa. É ou não é? Vocês já viram, né? Fazem de tudo. O outro está lá matando um monte de animal na encruzilhada. E Deus está falando, meu Deus, é só o seu coração. Eu só quero Ele, não tem mais nada que me importa. Porque se eu tenho o teu coração, eu tenho você. Eu tenho a tua vida mudada, a tua família alterada, os teus resultados são modificados. Se teu coração é entregue, porque a Bíblia diz, Deus está buscando, passando os seus olhos por toda a terra, procurando alguém para Ele demonstrar a sua força, somente para aqueles que têm o coração integralmente a Ele. Ezequias buscou o seu Deus de todo o coração como resultado. Vamos falar junto como resultado? Como resultado. Foi muito bem-sucedido. Eu acredito que esse versículo, ele pode resumir tudo aqui. Ele tem tudo, o versículo ele tem tudo. Em tudo que fez no serviço do templo, em tudo, em todas as renúncias. Isso aqui é o final, tá, gente? Isso aqui é um rei. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse é a terceira pessoa, vou dizer o terceiro rei, mas é a terceira pessoa mais falada no livro de Crônicas, abaixo de quem? Davi e Salomão. É um homem que governou no ano 725 antes de Cristo. O antepassado dele, como aqui nos mostra, ele seguiu de acordo com os princípios de Davi, como eu li agora no 22, no 2 Reis. Ele governou no ano 966 até 1006, que em torno que a Bíblia nos fala 40 anos. Onde eu quero chegar? Um cara, Ezequias, um rei, ele seguiu um exemplo de um homem que governou 241 anos atrás. Pai dele, Acaz, só fez besteira, só se afundou. Tudo que ele fazia piorava. Até quando não conseguia piorar mais, ele conseguiu piorar. De que maneira? Quebrou, quando você lê no finalzinho ali da história de Acaz, quebrou os objetos do templo, tentou fazer acordo com o rei da Síria. Por quê? Porque os edonitas estavam lá, invadindo. Enquanto estava invadindo, a Bíblia diz que no sul, ou no norte, eu acho que é no sul, estava lá os filisteus também invadindo. E não só invadindo, a Bíblia diz que eles começou a morar na terra de Israel. Invadia, ou seja, pedia para um, o outro, os edonitas estavam na porta, o outro estava já morando na minha terra. No final, o rei da Síria, o que ele fez? Pegou e fez o Acaz pagar toda a promessa que ele tinha, toda a dívida, porque a gente vê que é mais colheita, a gente lê a história de Acaz, mais colheita do que ele fez. É praticamente 80% do livro é só pancada. Ele era o pai de Ezequias. E ainda ele escapou, Ezequias, né? Porque a Bíblia diz que Acaz ofereceu também os filhos dele ao Deus que ele acreditava. Ezequias, ele viu o pai governando, viu os irmãos sendo queimados, viu a humilhação, viu o templo sendo derrubado. O que você faz quando a gente pega gerações? Eu lembro que meu bisavô, ele teve resultados financeiros, não na família, muita desgraça. Já meu avô teve outros resultados, mais de graça. Meu pai, eu lembro que, se eu não estou enganado, não sei se foi pelo pai ou pelo irmão, levou até tiro. Tiro na perna. Aqui, quando conheceu, aí ele ainda era criança, né? Mas toda essa história, porque era cidade pequena, e lá, quem não bebia, quem não tinha coisas, né, imoralidades, era marica. Tanto que a bispa já falou que a gente era chamado de marica porque a gente se guardava. Então, a geração ela só piora. Não vai ter uma geração melhor se Deus não estiver na história. Não tem como. Não tem como porque não há direção, não há mandamento, não há manual. Né? A bispa falou sobre o manual. Você não vai querer tentar consertar algo, você dá um problema no seu carro, você leva para o padeiro. Você não tem como tentar arrumar alguma coisa na tua vida se você não tem um manual. Quem é o manual? Quem é o melhor? É aquele que criou, aquele que fabricou, aquele que deu tudo a nós, que é Deus.
Esse aqui é o nosso manual, esse aqui é o que funciona na nossa vida. Se Ezequias não tivesse um manual, que era a palavra de Deus, e não acreditava e não tomasse o quê? A partir disso, criasse uma risca no chão e falasse, não, daqui eu não aceito mais isso. Ele criou, ele passou uma risca e falou, daqui para frente eu não vou ser essa desgraça que meu pai foi. Ele fez muita coisa errada. E eu vou seguir o quê? A história de um vencedor que nunca conheceu uma derrota. A história de um homem que era segundo o coração de Deus, um homem que agradava a Deus, um homem que era agradável. Deus se agradava. Você lê o livro de Salmos, né, você vê como ele tinha esse amor. Davi, ele amava a Deus, ele amava a Deus. Mas é aquele amor que ele gostaria, a Bíblia diz ainda que ele fala, me deixa ser porteiro na tua casa. Nós precisamos ter esse amor, nós precisamos nos conhecer, entender que agora é o momento da gente redigir nossa identidade em Deus. Vai exigir isso de nós. Você jovem, que ainda está aí pensando, vai um pouquinho lá, vai na igreja de domingo, mas no sábado está na festa, está em dois, sabe? Essa vida dupla. Isso, coração dividido, como a Bíblia nos ensina, você não vai ser sustentado. Por quê? A Bíblia nos ensina que nós não conseguimos servir dois senhores. Nós precisamos escolher o Senhor certo, o Senhor que te ama, aquele que te aceita como é, mas não o que você faz. Vai exigir esforço, mas o início fala de esforço, mas no final fala de bem-sucedido. E jovens e todos que aqui estão, falando um pouco mais de coração. Tudo está no coração. Eu, conversando com uma jovem, falei sobre o coração. E é algo muito importante que eu vejo a necessidade de ensiná-los também sobre uma oração, sobre a verdadeira oração, a oração que vem do coração. Eu conversando com uma jovem, ela lê a Bíblia, ela acompanha os cultos, os programas, ela me apresentou, eu sempre vejo que a Bíblia sempre está marcada, a Bíblia dela, e ela me perguntou, eu tenho as promessas e eu tenho sonhos, Deus me direcionou, tudo está certo, mas não está acontecendo. Eu tenho as promessas, mas não está acontecendo. Está tudo indo contrário. E eu, ali na hora perguntei para ela, como é a sua oração? Como você ora a Deus? Ela disse, eu choro muito. Eu choro. Eu só olhei para ela, tá explicado. Não tem porque não pede. Você só quer chorar. E Deus não responde choro. E Deus não responde choro. E ali eu orientei e perguntei para ela, responda para mim, o que é uma oração que vem do coração? Você tem essa consciência? Será que todos vocês que estão aqui nos ouvindo sabem dizer o que é uma oração que vem do coração? Porque muitos estão dentro da igreja fazendo uma oração genérica, uma oração, é a oração padrão, Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoa isso, amém. Não. Só uma coisa importa, é estar na presença de Deus, buscar o Senhor com um coração sincero, verdadeiro, quebrantado e humilde. Eu disse a ela, quando você ora, você tem dificuldade de ligar o seu pensamento no céu? Você sabe o que é ligar o seu pensamento no céu? Porque a gente sempre fala isso, fecha os seus olhos, liga o seu pensamento lá no céu. Muitos de vocês têm muita dificuldade de fechar os olhos. Só de fechar os olhos. E quando uma pessoa não consegue fechar os olhos numa oração, isso revela que ela não tem intimidade com Deus. Isso revela que ela tem muita dificuldade de falar com o Pai dela. E eu mostrei para ela que a dificuldade de muitos é quando fecha o olho, dá preguiça, dá sono, e você começa a pensar tudo sobre a sua vida. Eu tenho que trabalhar, quando eu chegar no meu trabalho eu tenho que fazer isso, quando eu tenho que chegar em casa e fazer isso. Você não consegue. E muitos não entendem que isso tem que sair da sua mente. Você tem que fechar o seu coração e tudo que acontece nesse mundo, no seu mundo físico, tem que sumir, desaparecer ao ponto que você consegue chegar até o reino de Deus.
E muitos detectaram isso, mas não estão trabalhando em relação a isso. E eu disse a ela, quando você orar, a oração que vem do coração, ela queima literalmente. É uma coisa que o seu coração começa a palpitar e sobe, aquilo vem do seu coração, vem de dentro de você e você consegue falar com Deus. E você não, e tudo aquilo, todos os seus problemas somem de tal maneira. E quando você olha, quando você percebe, você já está lá aos pés de Jesus, lá no trono dele. Então, jovem, busque essa intimidade, busque esse relacionamento, busque essa verdadeira oração. Feche os seus olhos e ligue o seu pensamento no céu, não no problema, na situação que você tem que resolver. E ainda disse para ela hoje até no culto, dei um exemplo do João, que o João veio fazer uma pergunta para mim, que eu achei muito difícil na hora de responder. Ele perguntou assim, mãe, por que tem que fechar o olho na oração? Eu na hora, ai meu Deus, o que eu vou responder para essa criança? E de repente, vem a sabedoria que vem de Deus. Não é a honra, a sabedoria não é minha, é de Deus. E eu falei assim, João, quando você quer falar com o papai, aqui, papai, o papai não está em casa e você precisa falar com o papai, o que você faz? Você não pega o celular da mamãe, você não clica lá, papai, e você consegue ligar e falar com o papai? Sim, mãe, é isso. Quando liga para os outros. Quando liga, não liga para os outros. Até vir chamado, o João faz. Então, assim, eu falei, é a mesma coisa com Deus, filho. Quando você fecha os seus olhos, você está ligando, ligando assim, ô Senhor Jesus, alô, eu estou aqui. E eu falei para o João, mas quando você abre os seus olhinhos, você desligou a ligação foi interrompida. Então, é um exemplo tão simples, mas muito precioso para aquela criança. E na hora o João até olhou para mim e falou assim, agora eu entendi, mamãe, por que eu tenho que fechar o olho? Eu falei assim, muito bem, é isso, filho. Então, igreja, isso é para você jovem. Você precisa ter essa comunhão, você precisa buscar esse coração verdadeiro que o Fer está falando, sincero, humilde, quebrantado. Vamos parar de entrar na presença do Senhor de qualquer jeito. Vamos parar de entrar assim, eu entro de qualquer jeito, eu falo o que eu quero, eu oro quando eu quero, eu busco Deus quando eu quero. Vamos parar com isso. Não, e a pressa, né? E a pressa, às né? vezes a pessoa tá sempre com pressa. A gente às vezes confunde que a oração com o Pai não é um monólogo. Você não está somente falando e entregando um lado só. É uma relação bilateral, é um diálogo. Ele quer falar e você precisa ouvir. Muitas vezes eu vejo que as pessoas elas oram, mas não param de escutar, não estão ouvindo. Então estão preocupados de buscar o dedo de Deus, o anel de Deus, a mão de Deus, o braço de Deus, e não busca a face, a glória, não quer conhecer, não quer ver o rosto, não quer ser levado para outro patamar. A Bíblia nos ensina que não se apresse para sair da presença de Deus. Quanta gente está com pressa. Eu preciso fazer uma hora, deixa eu orar, que eu estou no elevador aqui comendo um pão ainda, ligando, tomando um cafezinho. Ai, meu Deus, me abençoe, meu carro, faz o carro pegar na primeira. Ai, meu Deus, eu botei álcool, gasolina. Jesus amado, tem que empurrar hoje. Ou muitos que chegam, acabou de chegar na igreja, que horas que o culto vai acabar? Que horas que a oração vai acabar? Meu Deus do céu. Né? Às vezes você olha, tá aí e acho que assim, um terceiro acaba culto. Essa oração, que oração demorada. Nossa, o pessoal quis, né? Pessoal, é verdade. Isso aí, né? Entrando no culto, querendo acabou de chegar, já quer ir embora. Não, eu gosto muito da bispa. Não é igual o pessoal, porque ela é tua mãe. Não é não. É porque ela é maravilhosa, é muito inteligente. E eu fico pensando que ela fala assim, mas o pessoal fala, às vezes tem na internet alguém falando, vem aqui, nossa, mas fala muito. Ela fala, prega mesmo, vai para a igreja, prega rápido. Né? Aqui para a palavra, isso mesmo, porque é engraçado, porque tem lugar, aqui a gente fala, né? 3 horas, muitas vezes 2, 3 horas de culto, a bispa faz, mas 2 horas e meia é palavra. O que é? O que vai mudar é a palavra. Agora, outra pessoa vai lá, fica 2 horas e meia no louvor,
E tem tudo, né? Tá sapatinho, helicóptero, tem tudo aqui. E o pessoal, pior que não estou ofendendo, cada um age, tem a fé, a sua fé, eu respeito. Mas eu penso que a palavra que vai mudar, a gente precisa ser direcionado por ela. A gente não conhece, tem um evangelista, né? O evangelista que eu tenho, já é um senhor, ele tem uns 50 anos já, e ele falou para mim, acho que muitos estavam no treinamento que eu dei para os evangelistas na quinta-feira, e ele pegou o microfone e tal, e ele disse: bispo, eu fiquei 40 anos nessa igreja, 40 anos, uma igreja que tinha muita gente, tinha um coral, até que saxofone, era muita gente. 40 anos dentro de uma igreja, e quando ele chegou no ministério, ele falou assim, desse jeito: prazer em te conhecer. Foi a primeira vez que ele pegou numa Bíblia. Lá não tinha Bíblia. Você vai falar: bispo, como assim? Lá não tinha Bíblia. Depois me procura, eu te apresento a pessoa, a família inteira. Eles não pegavam na Bíblia lá. Como um lugar pode pregar uma vida poderosa, algo que vai sustentar, entender que é a palavra que vai nos modificar, é a mensagem, e não tocar na Bíblia. Isso acontece muito. Não vai ser louvor, é uma adoração. Muitas vezes, muitas igrejas pegam e faz aquele circo todo, aquela coisa, e fala pouca palavra, ou fica 2h30 falando de dízimo. E eu falo que tudo é importante, mas há um equilíbrio. Nós precisamos colocar as coisas em pauta. O que é mais importante é a oração e uma boa palavra. Eu preciso ser revestido por ela. Quem tem o hábito de ler a Bíblia sabe que cada versículo que você lê parece que vai colocando, você é colocado na tomada e vai enchendo aquela carga. Você vai sendo avivado, e onde havia tristeza, agora alegria, onde havia dor, agora alívio, aonde havia desespero, agora calmaria. A Bíblia, ela nos alivia. Eu lembro de um pastor que ele falava que toda vez que ele estava doente, alguma coisa, ele lia a Bíblia e ele levantava na mesma hora. É a única coisa, os pensamentos de Deus é que vai nos levar para outro lugar. É o entender, é o viver de revelação, é entender que tem coisas que eu não entendo, mas você tem um Espírito que te revela tudo. A Bíblia nos ensina que há segredos, Deus tem os seus segredos, mas Ele revela para os filhos. Nós só descobrimos os segredos de Deus quando nós descobrimos quem somos em Deus. O que Ele é para mim. Qual é o peso que Ele tem na minha vida. Isso é uma coisa muito forte. Porque a oração, ela é a ligação, realmente é o que é. Mas a bispa nos fala que a oração pode ser realizada sentado, a oração pode ser realizada andando. Às vezes a gente está se pegando num ponto que eu preciso parar, não, eu preciso agora. Muitas vezes, como acontece muito em Israel, né, dê um horário, momento da oração, todo mundo para o carro no meio da rua, né? Eu já vi isso aí, presencialmente isso, inclusive. Eles param o carro, abrem a porta, ajoelha na calçada e fica lá. Eu acho maravilhoso isso. Mas às vezes você não pode, você não pode não deixar de orar. Isso é mais importante ainda. Aqui um dos segredos aqui do rei Ezequias é entender que Deus, Ele só vai operar num altar limpo. Nós não conseguimos limpar um altar sem esforço. A Bíblia nos fala aqui, no versículo 2 Crônicas 29, 34. Não havia, porém, sacerdotes em número suficientes para preparar todos os holocaustos. Então seus parentes, os levitas, os ajudaram até que o trabalho fosse concluído e mais sacerdotes fossem purificados, pois os levitas haviam respondido mais depressa que os sacerdotes à ordem para se purificarem. Sabe aquelas pessoas que chegam, né? Hoje mesmo eu estava falando com uma pessoa que eu fico ouvindo, ela fica testemunhando, hoje ela estava falando, ela não para de falar, e eu acho engraçado ela, porque ela tem muito testemunho, ela fala de Deus como realmente Ele tem que ser falado,
com brilho nos olhos, com sorriso no rosto, com o Com corpo alegria. levantado, sabe? Ela fala de Deus como Ele é. A gente não consegue representar Ele, porque não temos, a gente não tem inteligência, a gente não tem nada para conseguir explicar quem é Deus, né? Mas ela fala, e como ela fala, ela vem de um Deus. A Bíblia diz que os sinais seguirão os que crerem. Se a gente tem sinal de desgraça, ninguém vai nos seguir. Se a gente tem sinal de uma vida vitoriosa, pode ter certeza que você vai arrebatar e fazer muita gente se converter a Cristo Jesus sem palavras. Se for, a Bíblia nos ensina, se precisar, use palavras. Mas sabe que o que acontece é que esses levitas, eles estavam mais dispostos e haviam respondido mais depressa do que os sacerdotes. Na versão ainda aqui, NTLH, eu vou até ler para você, que eu achei maravilhosa ela fala o seguinte, no 34, a essa altura, outros sacerdotes já se havia purificado. Os levitas estavam mais dispostos a se purificarem do que os sacerdotes. Isso, infelizmente, acontece. Às vezes a pessoa que chega hoje, o primeiro amor dela, eu vejo muito nos novos evangelistas, eles chegam com aquela fome, aquela vontade de ajudar, que chega no trabalho e fala, calma, irmã, ela pula da grade, já abraça o primeiro, deixa eu te amo, o cara fala, sai daqui, daquelas gritos lá, dá meu pão e deixa eu ir embora. Então, tem muito isso. Mas eu acho maravilhoso, sabe por quê? Porque a gente precisa realmente, esses dias mesmo, eu realizo a oração e o trabalho é realizado, mas eu falei, não somente isso, eu fui e fiquei na área dos, quem estava lá comigo viu, eu fiquei na área dos sucos do café e eu fiquei lá segurando aquela bandeja, porque eu achei maravilhoso eu poder fazer mais. Da área da roupa. Da área da roupa. Ela ficou entregando ali, quebrando o protocolo, a dona Jéssica. Um monte de roupa. E isso é maravilhoso. Quando você sabe onde você está, onde você deve estar e onde você frutifica, você ama estar lá. Sim. E a gente vê as pessoas abraçam mesmo. E o primeiro amor é isso. É entender que as primeiras direções que Jesus deu ali ainda em Mateus 6, ele fala sobre a caridade. E a caridade que ele fala é que quando se fizer algo para alguém, a Bíblia fala com essas palavras, não conte nem para o seu melhor amigo. Nós estamos aqui para fazer para Deus. Você não vai ser subjugado por família, você não pode ser subjugado por amigos, porque se eles exigirem algo de você que desrespeitam a sua fé, eles não são seus amigos. Bispo, mas é meu irmão, meu parente e tal. Você aceita, respeita, ama, mas a sua fé é acima de qualquer ordem, de qualquer amizade, qualquer parentesco. Tem até um casal que ainda é evangelista, participa dos jovens também, eles estavam falando do casamento para mim, eles vão casar agora, e lá a família estava revoltada porque, primeiro, eles não vão colocar bebida no casamento, não vai ter bebida. Já ficaram revoltados, já deram cambalhota, já falaram, não, deixa que eu levo até o dinheiro, é problema de dinheiro, a gente vai lá e leva, sabe? E agora estão mais revoltados ainda porque o casal decidiu que vai casar e não querem se tomar picadinha, não querem se vacinar, né? Escolha deles, né? Não direcionei nada disso, eles decidiram por eles, e aquele monte de gente já da família já está falando, não, mas então, né, é difícil, como eu vou num casamento, né, com uma pessoa não vacinada, não vá, eu falei para ela, não vá, casamento é meia horas, não é verdade? Convidado é convidado, gente. A gente ama, a gente respeita, mas quem está selando é Deus. Ele que tem que começar. A gente começa uma coisa errada, a gente vai acabar. Está aí um monte de gente, né, com 10 casamentos. Né? Não, assim, eu não vou julgar de maneira alguma, nem penso, nem sei o que aconteceu, mas tem um equilíbrio. A gente precisa entender que a gente casa quando Deus aprova, se a pessoa tem a mesma fé, a gente tem que encontrar. Agora mesmo está falando com os jovens lá, gente, a tua família está aqui. Entendeu? A tua família está aqui, aquele lá pode ser teu amigo, faz um negócio de futebol, chama para futebol, chama as meninas para fazer um grupo de dança aí, alguma coisa, para louvar, coral, sei lá. Sim,
Mas se junta, vai para a pizzaria, faz qualquer... É aqui que é a nossa família. Por quê? Sabe por quê? Porque o pai é igual. A mãe, né? A bispa é igual também. É aqui. Entendeu? Isso que é maravilhoso. A família está aqui, não tem outro. Não adianta você achar, não, porque o meu amigo é de infância. Mas peraí, teu amigo está falando o quê? Ah, ele disse que eu não fui na festa dele, não bebi e tal, ele não gostou disso, então ele não é teu amigo. A gente tem que entender que colega tem muito. Agora, amigo é só o pai. É só aquele que enviou seu único filho para morrer por você. Ele não pensou duas vezes. Ele não gaguejou. Ele não duvidou. A primeira oportunidade, ele morreu por você. É interessante que hoje ainda a pastora estava dizendo, né, que o Senhor é o nosso advogado, Jesus é o nosso advogado. Mas como Cristo, sendo Cristo, Filho de Deus, ele julga uma causa perdida. Quando ele foi enviado, sendo a redenção, como ele vai julgar uma causa perdida? Nós já estávamos condenados. O primeiro Adão já estragou tudo. Como Jesus ia fazer para julgar um juiz que não aceita meio termo, não aceita 99,9%, ele só aceita 100%, ele só aceita integridade, ele aceita retidão. É como Jó, integridade e retidão, se desviava do mal e temia Deus. Ele quer pessoas assim. Aquele mundo, aquele povo não era assim. Muito pelo contrário. A religião era massacrada. Na época de Noé, não teve jeito, teve que fazer uma limpa, dar um reset em tudo. Agora, ele é o nosso advogado. Como ele vai defender uma causa perdida? Eu acho maravilhoso isso. Porque ele tirou a roupa de advogado e botou a roupa de réu. Ele foi à cruz por você. Quando ele tira a roupa do advogado, ele entende. Não tem como defender. Então o que eu faço? Todo o pecado da humanidade venha sobre mim, porque agora ele era o Cordeiro de Deus. E aquilo foi tão forte para mim. Quando você lê a palavra, você vê, Jesus, ele passou 33 anos se relacionando com Deus. Nunca havia um rompimento. Ele nunca passou um tempo sem falar com Deus. Ele sempre entendeu quem ele era. Ele nunca duvidou. Você pega lá em Mateus 12,46, você vê ainda a família indo lá, tentando fazer ele desistir. Ele falou, opa, peraí. Né? Aqui, mas só minha mãe, Jesus, não. Meu irmão, minha mãe, meu irmão, está tudo aqui. Os discípulos, ele já sabia até o propósito dele. Mas quando ele estava na cruz, e ele usa aquelas palavras que a gente às vezes não entende. Por que me abandonaste? Né? Ele nunca teve aquela experiência de ter um vácuo, um período sem a presença de Deus. Mas esse Deus é um Deus tão perfeito que ele não se mistura com o pecado, e ele era o pecado, ele era o cordeiro, e ele estava sendo sacrificado por nós. E ele teve aquele período, sim, que Deus não estava lá, não estava naquela presença. Ele estava junto com ele, mas ele não se misturou naquele momento. Ele era o pecado. Quando você tem uma vida com Deus, você se relaciona com Deus, na hora quando você erra, você sente aquele peso. Aquilo te pesa, aquilo te incomoda, aquilo você não consegue dormir, você perde a tua fome. Quando você sabe, você tem um relacionamento com Deus, você sabe quando o Espírito está magoado com você. Eu peço que nós temos que ir para águas mais profundas, se relacionar com Deus como nunca. Esse tempo, eu vi até o jovem falando lá, o Gabriel estava falando ainda que esse tempo de você não é somente receber, mas se dar. Não é 10 vezes, eu vou ter, posso ter, sim, 10, pode ter 20, pode ter 50 vezes mais sabedoria. Ele pode fazer. Mas ele vai fazer se você também dá 10 vezes mais santidade, 10 vezes mais obediência, 10 vezes mais holocausto, 10 vezes mais oração, 10 vezes mais renúncia, 10 vezes mais limpeza. Os seus 10 vezes vai representar os 10 de Deus. Se você der 20, vai levar 20 também. E quando você está num momento desse, a gente sente na mesma hora que quando estou errado ou não estou,
Ele realmente é aquilo que o Paulo disse, nós somos escravos de Deus, escravo do Espírito, e a gente sente tudo. Sente tudo. Vamos buscar cada vez mais essa santidade. Entender que um relacionamento com Deus pode realmente te diferenciar. Você não vai se sentir mais excluído. Nós entendemos que nós estamos aqui. Deus nos ama, Ele tem um projeto para nós. E é maravilhoso esse projeto. Sim, e algo que eu deixo aqui. Só uma coisa importa. Você que é jovem, você tem que gravar isso no seu coração. Só uma coisa importa em 2022. É estar na presença de Deus, é agradar a Deus, é se relacionar com Deus. Só isso importa. O resto é tudo ilusão. Deus está chamando. É muito real, é mais que real. Deus está chamando os adoradores, não os trabalhadores, não os adoradores, aqueles que adoram só na igreja, porque tem muitos que adoram só na igreja. Deus quer os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito, em verdade, em santidade, aqueles que adoram no seu quarto, escondidinho, no escuro, quando ninguém está vendo, os adoradores que adoram o Senhor sendo um bom pai, uma boa mãe, filho obediente, servo do Senhor. Ser adorador é o que o Senhor está buscando esses adoradores. Jovens, se levante. Vocês precisam se levantar. Você tem que se levantar de uma maneira que não haja espaço para nada, para orgulho, desobediência, carnalidade, imoralidade, pecado. Só uma coisa importa. E se você jovem entender isso, se todos vocês entenderem a essência da palavra de 2022, aí sim vocês serão incomparáveis, 10 vezes mais sábios. Vocês só vão receber mediante a decisão de não contaminar a vida espiritual. Daniel foi uma prova de não se contaminar, não contaminar a vida espiritual. O rei Ezequias é uma prova. Até a própria Ana, né, que você deu um exemplo da Ana. A Ana só chorava, mas chegou o dia que ela decidiu. Acabou, parou o choro, eu vou dar o que o Senhor está pedindo, eu vou me relacionar com Ele, e Deus operou, deu um grande filho para ela. Então, jovem, o seu futuro começa aqui, agora. O que você decidir neste culto, o que você decidir nessa reunião, o que você decidir nesse propósito, aí está o seu futuro. Tudo que você planta hoje é o que você vai colher amanhã. Olha o que o próprio rei Ezequias ensina, os antepassados, ele estava pedindo perdão pelos antepassados dele. Então, peça perdão ao Senhor das escolhas erradas que os seus antepassados fizeram e que você colhe até hoje. Talvez você tomou um caminho errado, talvez você se lambuzou no pecado por conta das escolhas erradas que os seus antepassados fizeram. Então, escolha hoje, pense no futuro hoje. Hoje, Deus nos deu esse dia, hoje é agora, é tempo de sair, é tempo de adorar. Então, só uma coisa importa, é estar na presença de Deus. Amém. Se coloca de pé, por gentileza. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu por muito tempo eu fiquei muito focado, né, em pedir coisas. Coisas porque... coisas. Né? Todo mundo tem as suas coisas anotadas nos projetos, né? Coisas, casamento, coisas no carro, casa, viagem, salário, dinheiro, tem coisas. Eu comecei a receber quando eu parei de pedir muitas coisas e comecei só a focar no coração. Eu só foquei no coração e comecei a viver todas as coisas. É algo muito, muito simples. Às vezes a bispa já falou ainda, e a gente vê isso. Quem busca dinheiro não fica rico. Quem faz o que ama, é. O que ama é o que faz com o coração. Isso no mundo já ensina isso. Faça do coração, faça sua oração, faça uma declaração, faça um diálogo, conversa com Deus. O objetivo da oração é isso. Ele ouvir teu coração e ele ouvir o que realmente é verdade para você.
A gente não pode achar que Deus não sabe do nosso coração. Tem gente que ora e com intenções erradas. Nós temos que orar por Deus porque Ele é Deus, simplesmente por quem Ele é. A gente, às vezes, eu já ouvi gente perguntar, bispo, se Deus é todo poderoso, né? Por que Ele fez o livre-arbítrio? Por que Ele, na época lá, você fez Adão e Eva e era só tirar, né, o fruto do bem e do mal, tirar do meio do mato ali, do coisa, e tirar, acabou, eliminava. Sabe por que Ele não tirou e deixou aquela opção? Porque Ele não criou robôs. Ele não quer pessoas que amem a Ele de forma obrigacional. É por quem Ele é. Pelas suas virtudes, pelos seus dons, pelos seus atributos. Deus, Ele quer que você ame Ele porque Ele é Deus. E não porque Ele pode dar tudo que um Deus pode te dar. Ame a Deus porque Ele é Deus e você vai receber todas as coisas. O que a palavra diz? Que Ele busca o reino do céu e a sua justiça, receberão. Todas as coisas serão acrescentadas. Ponto. Vamos falar com Deus. Feche seus olhos. Feche os olhos. Em nome de Jesus. Liga lá no céu agora. Feche os olhos em nome de Jesus. E vamos falar com Deus. Já estamos entrando agora na madrugada. É maravilhoso estar aqui na presença, no lugar certo. Pai amado, Pai querido. Nós estamos na sua presença nesse momento e agradecemos, meu Deus. Agradecemos, meu Pai, essa palavra, essa revelação. Agradecemos, meu Pai, porque o Senhor é o nosso motorista. O Senhor está nos levando. E obrigado, meu Pai, por muitos não quererem pegar a direção. Muitos estão pulando de paraquedas sem o paraquedas. Muitos estão saindo do barco, meu Pai, sem saber, meu Deus, se vai andar ou não. Muitos estão fazendo orações, meu Pai, porque amam ao Senhor. Meu Pai, tem fé. Acreditam em Ti, sabe que o Senhor, meu Pai, é perfeito, e tudo que o Senhor faz, meu Pai, é perfeito, meu Deus. Oh, meu Deus, vá a cada coração, visita cada oração, visita cada, meu Pai, jovem, homem, mulher, meu Deus, visita cada um nesse momento, Senhor. Oh, meu Deus, eu peço que o Senhor troque os corações de pedra por de carne, meu Pai, que verdadeiramente os adoradores se levantem hoje e amem ao Senhor, porque o Senhor é o Senhor, porque o Senhor é o Deus dos deuses, meu Deus, não há outro Deus. Faça de nós adoradores, faça de nós servos, faça de nós escravos, faça de nós, meu Pai, e subjugue, meu Deus, as nossas vontades, e que ela não pese mais, meu Deus, mas sim o Teu Espírito Santo. Eu abençoo, meu Deus, a vida de cada um. Eu peço, meu Pai, que o Senhor aviva, meu Pai, aonde há feridas, visita essa casa, visita, meu Pai, essa família, visita esse jovem que está nas transmissões, visita esse homem, essa mulher, meu Deus. Visita esse pai, essa mãe, meu Deus. Visita, meu Deus, essa família. Vai curando, vai libertando, restaurando, vai levantando. Meu Deus, cura as feridas. Restaura, meu Pai, aqueles que estão destruídos, meu Deus. Oh, meu Deus, coloque esse fogo, esse amor no coração dessa pessoa, meu Deus. Meu Pai, mostre nesse momento que o Senhor ama ela. Mostra que você ama Ele, que você se preocupa com o que Ele pensa, que você se preocupa, meu Pai, com o que Ele sente. Mostra, meu Pai, que você está abraçando, meu Deus, esse jovem, esse homem, essa mulher. Oh, meu Deus, há um sacrifício aqui, meu Deus. Esse povo podia estar na tua casa já dormindo, meu Deus, mas está aqui porque não aceita mais os mesmos resultados, não aceita mais o mesmo relacionamento, meu Deus. Oh, meu Pai, visita cada coração e meu Pai, que a partir de hoje, homens e mulheres que o Senhor pode confiar, que o Senhor pode, meu Pai, derramar, estejam aqui, meu Deus, entre nós. Que daqui, meu Pai, saiam, meu Deus, grandes homens e mulheres que vão revolucionar, alterar, estremecer, meu Deus, atormentar o mundo, meu Deus, que vai levar, meu Pai, a
a luz aonde a escuridão. Eu determino, meu Deus, que hoje, meu Pai, daqui, meu Deus, homens e mulheres com convicção, meu Deus, que verdadeiramente saiba que o Senhor ama, meu Deus, e que esse amor seja refletido a todos aqueles que cruzam o seu caminho. Eu abençoo a sua vida. Eu declaro hoje, meu Deus, que o Senhor derrama, meu Pai, inteligência, sabedoria, coragem, unção, poder, ousadia. Que o Senhor derrame, meu Pai, um espírito novo. Meu Pai, uma unção nova. Que boas novas caiam sobre ele e sobre ela, meu Deus. Que hoje, meu Pai, essas mãos, elas serão usadas para curar, para libertar e para restaurar, sejam usadas, meu Pai, para assinar contratos, e sejam usadas, meu Pai, para curar enfermos, e sejam usadas, meu Pai, para te louvar, meu Deus, que hoje nós saibamos quem somos no Senhor, e o Senhor possa confiar grandes coisas em nossas mãos. Eu agradeço, meu Pai, a oportunidade, agradeço por estar aqui, meu Pai, agradeço por te conhecer, meu Deus, e peço que eu possa conhecer muito mais. Eu possa, meu Pai, sacrificar mais, meu Pai, se meu templo ainda há impureza, que eu possa limpar. Se meu altar, meu Pai, não está brilhando, que eu possa, meu Deus, passar e fazer uma limpeza geral, meu Deus. Que fogo dos céus possa descer nesse altar restaurado. Que milagres voltem a acontecer no altar do meu coração, meu Deus. Que o meu templo seja usado, meu Pai, seja usado para residir. A moradia do Espírito Santo, meu Pai, seja uma moradia limpa, uma moradia que te agrade, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus. Nós chamamos, meu Deus, e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus.